Hoje nós vamos abordar acerca de um tipo diferente de anemia. Um tipo de anemia hemolítica hereditária. Estamos falando da esferocitose hereditária, que é um tipo relativamente comum de anemia e que muitas vezes passa despercebido o seu diagnóstico e, portanto, o seu acompanhamento. É exatamente sobre esse tipo de anemia que nós vamos ver no vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Geitson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hemato na Web. Vamos ficar aqui hoje, mais uma vez, um episódio super importante, falando cerca de 10, 15 minutos sobre um conteúdo importante e relevante acerca da hematologia ou da medicina de forma geral. Nós sabemos que a anemia é um conteúdo muito extenso e cada vez mais contagiante. Muitas vezes as pessoas perguntam sobre anemia, muitas vezes as pessoas acham de forma equivocadamente que a anemia sempre é causada por deficiência de ferro, que de fato é algo mais comum, inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal, você pode passar e conferir. Mas nem toda anemia é deficiência de ferro. Pelo contrário, muitas vezes a anemia é causada por uma destruição dos glóbulos vermelhos. Isso mesmo, o paciente ele produz até normalmente em quantidades adequadas aquela quantidade de hemoglobina, aquela quantidade de glóbulos vermelhos, de eritrócitos, mas por algum motivo essas células são precocemente destruídas. Estamos falando das anemias hemolíticas. E hoje vamos abordar acerca de um tipo específico de anemia hemolítica, chamada de esferocitose hereditária, que é um tipo de anemia relativamente comum no nosso dia a dia. Muitas vezes os pacientes são encaminhados para avaliação por causa de anemia e a gente acaba fazendo o diagnóstico desse tipo de afecção. O que é a esferocitose hereditária? Como ela se manifesta? Quais são os sintomas? Tem cura? Essas e outras perguntas vamos tentar responder no vídeo a seguir. Mas antes de prosseguir, eu gostaria primeiro de agradecer a você por todo o empenho, todo o apoio que você tem proporcionado ao crescimento do canal. Da mesma forma, se você não é inscrito e está passando aqui pela primeira vez, considere se inscrever. E claro, se você gostar do conteúdo, não deixe de demonstrar esse apoio ao nosso canal clicando no gostei, pois dessa forma seremos, além de muito gratos, muito prestigiados pela plataforma e temas como esses poderão ser sugeridos para você e para outras pessoas também, proporcionando dessa forma o crescimento da comunidade. Bem, voltando aqui ao tema do assunto, a esferocitose hereditária é um tipo de anemia hemolítica caracterizada, portanto, pela destruição precoce dos glóbulos vermelhos. Nós, se você também é seguidor do canal, já sabe, sabemos que a anemia hemolítica é aquele tipo de anemia caracterizado pela destruição dos glóbulos vermelhos antes do tempo previsto para o total curso da célula na circulação. Ou seja, se em média um glóbulo vermelho dura cerca de 120 dias, no caso da esferocitose, os glóbulos vermelhos, os eritrócitos, possuem uma vida média mais curta. Muito isso causada por uma alteração na sua forma. Na esferocitose hereditária, por causa de uma mutação genética, leva uma alteração na fabricação de determinadas proteínas estruturais dos glóbulos vermelhos. Ou seja, a célula ela é produzida em quantidade até adequada, mas por causa do defeito estrutural em determinadas proteínas, o que ocorre é que o esqueleto da célula, isso mesmo, a célula possui um esqueleto e esse esqueleto é chamado de citoesqueleto. Esse citoesqueleto, portanto, ele leva a uma deformidade da célula vermelha. A célula vermelha, você pode acompanhar aí, ela possui uma forma bastante característica, caracterizada pela sua morfologia semelhante à de um disco bicôncavo, ou seja, um disco com duas pequenas cavidades.
Essa forma de apresentação dos glóbulos vermelhos é uma forma estratégica que permite uma maleabilidade, uma flexibilidade na circulação. Assim, a célula ela consegue se deformar com facilidade e consegue circular, inclusive nos vasos mais finos que existem no nosso corpo, que são os capilares, sem ter, portanto, obstrução dos capilares, sem ter, portanto, destruição também dos glóbulos vermelhos. Porém, devido à alteração estrutural de determinadas proteínas, a célula perde essa forma bem peculiar, que é a forma da hemácia, e passa a ter uma forma de esfera. Por isso, recebe o nome de esferócito. As proteínas principalmente envolvidas na alteração estrutural são as proteínas envolvidas nessa alteração estrutural das células vermelhas do citoesqueleto são principalmente a anquirina, a beta-espectrina e a proteína transportadoras de ânions tipo 1. São proteínas principalmente da membrana e do citoesqueleto, ou que conectam a membrana ao citoesqueleto e, em consequência disso, fazem com que a estrutura da hemácia, do glóbulo vermelho, seja alterado, levando a uma forma de esfera. Vocês estão vendo aí o nome dos genes que estão envolvidos nas mutações dessas proteínas. E são exatamente eles que são as principais mutações. Claro, existem outras mutações menos frequentes, ou a gente sabe também, existem algumas até que a gente nem conhece. E que, claro, com o avançar da ciência vão sendo descobertos e a gente vai poder estudar melhor, inclusive, para caracterizar se há, inclusive, subtipos de esferocitoses. Mas uma característica incomum dessas mutações é que levam a essa alteração estrutural. Daí, o paciente começa a ter uma diminuição da vida média dos glóbulos vermelhos, pois essas células são reconhecidas como anormais pelo baço. E aí também está uma outra característica que é bastante peculiar nos pacientes portadores de esferocitose hereditária. Muitos deles vão ao hematologista por causa do aumento do baço, que inclusive já foi tema de vídeo aqui no canal e você pode passar e conferir. Além da anemia e, às vezes, do achado do aumento do baço, quais são os outros sintomas e sinais que estão presentes naqueles pacientes portadores de esferocitose hereditária? A sintomatologia depende também muito da extensão, da gravidade da doença. Muitas vezes os pacientes são assintomáticos e, como eu falei, vão ao hematologista por causa da avaliação do aumento do baço. Por outro lado, alguns outros pacientes possuem uma doença de gravidade bastante considerável e devem, inclusive, ter o acompanhamento mais perto com hematologistas, pois não raramente os pacientes poderão precisar de intervenção, muitas vezes até mesmo de hemotransfusões, ou seja, transfusões sanguíneas, e condutas médicas a fim de evitar uma anemia mais grave. Além desses dois extremos praticamente assintomáticos do paciente gravemente enfermo, poderá ter pacientes que estarão com sintomas gerais de anemia, fraqueza, mal-estar, indisposição para realizar as atividades, fadiga, prostração, poderá ter desmaios, síncopes, sensação de perda de consciência, enfim, sintomas relacionados à anemia. Poderão ter icterícia. Icterícia é aquela manifestação em que as mucosas e os olhos ficam amarelados por causa do depósito de um pigmento chamado bilirrubina. A bilirrubina aumentada é uma consequência da destruição das hemácias e não é exclusividade da esferocitose hereditária. Ela pode estar presente também em outros quadros de anemias hemolíticas, como é o caso da anemia falciforme, como é o caso da deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase e outras anemias hemolíticas, inclusive a anemia hemolítica autoimune também. No caso da esferocitose, chama atenção também, como eu já falei, o aumento do baço. A anemia, como eu falei, é uma anemia hemolítica, caracterizada, portanto, de sinais de hemólise positivo. Estarão presentes também
alterações laboratoriais que sugerem um quadro hemolítico. Então, a partir de suspeitado, a partir desses sintomas clínicos, como é que deverá ser feito o diagnóstico? O diagnóstico passa pela avaliação clínica do paciente, obviamente, inclusive história familiar, pois não raramente a gente nota que um parente da pessoa, o pai, um irmão, teve que tirar o baço e ele vai lá no hematologista com o baço aumentado com a mesma ideia de que tem que tirar o baço também. Quando na verdade a gente faz uma avaliação mais detalhada, nota que esse paciente é portador de esferocitose. Além da história familiar, a gente tem que ver também a própria história do paciente com os seus sintomas, inclusive se já precisou tomar sangue antes, pois a partir daí a gente já tem uma noção acerca da gravidade da anemia. Exames laboratoriais como hemograma, provas de hemólise como a dosagem da LDH, que é a lactato desidrogenase. A gente vai ter também provas de hemólise como aumento da bilirrubina, principalmente o aumento da bilirrubina indireta. A gente tem também a aptoglobina, que é muito reduzida em pacientes com quadro de anemia hemolítica, além da presença da reticulocitose, que é o aumento da quantidade de reticulócitos circulantes. Os reticulócitos são as mesmas células vermelhas, os mesmos glóbulos vermelhos, só que mais jovem. Eles se caracterizam por ter ainda presença de RNA no seu interior, dando um aspecto rendilhado, daí o nome reticulócitos. A presença dessa célula na circulação é uma característica de anemias hemolíticas, pois sugere que os pacientes estão necessitando de liberação cada vez mais precoce das células da medula óssea, a fim de motivar a substituição daquelas células que são destruídas pelo baço. Esses achados laboratoriais são os mais comuns e são achados que qualquer médico pode solicitar. Quando há suspeita clínica de um quadro sugestivo de esferocitose hereditária, o médico deve partir para o próximo passo, que é a pesquisa da curva de fragilidade osmótica, que é o exame hoje mais comumente utilizado na prática clínica cotidiana para o diagnóstico de alterações de membrana, dentre elas a esferocitose hereditária. Uma característica é que essas células possuem uma fragilidade maior quando expostas a um meio que é hipotônico. Daí, elas, por serem mais frágeis, elas se rompem com mais facilidade, dando teste de fragilidade osmótica positiva. Não é exclusividade a positividade do teste de fragilidade osmótica da esferocitose hereditária, mas isso, junto com uma história clínica adequada, uma história familiar e, claro, mais importante do que nunca, a avaliação do sangue periférico por meio da morfologia, notando a presença de esferócitos na circulação, é mais que suficiente para fechar o diagnóstico de esferocitose hereditária. Nem sempre essas características estão tão facilmente visíveis e testes genéticos podem ser necessários, mas isso não é o comum no dia a dia da prática clínica. O tratamento é, na maioria das vezes, um tratamento bastante conservador. Os pacientes deverão ser acompanhados de forma próxima pelo hematologista, de forma regular por esse profissional, a fim de que a gente evite complicações oriundas da esferocitose, como é o caso de surgimento de cálculos na vesícula biliar, necessitando de tratamento cirúrgico. Infartos esplênicos pode ocorrer, pode ser bastante dolorosos, oriundos do aumento do baço, então esse órgão pode ser necessário ter uma abordagem específica por causa dessa complicação. Aquele paciente portador de esferocitose hereditária que tem anemia, pode ser explicado pela própria esferocitose? Pode, mas eu tenho que ter certeza que esse paciente não tem uma outra causa de anemia subjacente, pois nada impede que o paciente portador de alguma outra causa de anemia tenha uma anemia secundária à deficiência de ferro, à anemia deficiência de B12, deficiência de ácido fólico, ou até mesmo outros quadros mais severos. Então, todo paciente com esferocitose hereditária com anemia deve ser avaliado se não existe outra causa de anemia, a fim de que esse paciente tenha como justificativa apenas como causa da anemia a esferocitose. Daí, esse paciente poderá
ter, a depender da gravidade da anemia, a indicação da esplenectomia, que é a retirada cirúrgica do baço. Não é todo o paciente portador de esferocitose que deverá fazer esse procedimento. Pelo contrário, hoje a gente está cada vez mais sendo bastante cauteloso na indicação da retirada cirúrgica desse órgão, pois a gente sabe que esse órgão possui um papel importante na defesa imunológica, principalmente contra infecções bacterianas. Daí, a gente tem que avaliar criteriosamente aquele paciente que terá a retirada ou não desse órgão. Infelizmente, não há uma cura para o paciente portador de esferocitose hereditária. O paciente tem que conviver com essa alteração por resto da vida, pois se trata de uma doença genética. Mas o mais importante, o recado que eu quero passar para você aqui, é que há um tratamento para aqueles pacientes que possuem anemia sintomática e, felizmente, a maioria dos pacientes não precisarão de nenhuma conduta específica, a não ser o importantíssimo acompanhamento com um profissional especialista, que no caso aí é o hematologista. Você conhecia acerca desse tipo de anemia hereditária, conhecida como esferocitose? Então, resumindo aqui acerca do conteúdo que a gente viu no vídeo, a gente ficou sabendo que a esferocitose hereditária é um tipo de anemia hemolítica hereditária, caracterizada por alterações genéticas, mutações, portanto, nas proteínas estruturais dos glóbulos vermelhos, que faz com que ele ganhe a forma de uma esfera, daí o nome esferócito. As principais manifestações além da anemia é o aumento do baço e a icterícia, que é a coloração amarelada das escleras e das mucosas. O tratamento, na maioria das vezes, é um tratamento de acompanhamento com suporte clínico, mas alguns pacientes poderão precisar de transfusões sanguíneas e até mesmo a retirada do baço, em casos criteriosamente avaliados. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, desejo aqui que vocês fiquem todos muito bem e até a próxima.